Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar falando aqui sobre regressão linear. No módulo anterior nós apresentamos o conceito de regressão linear e falamos de regressão bivariada. Nesta aula vamos falar sobre regressão múltipla, ou seja, quando nós temos múltiplos atributos de previsão de x1 a xd e ainda mantemos um único atributo de resposta. Nesse caso, o dado de treinamento ele passa a se configurar num espaço de n por d, onde nós temos n pontos, cada um com d dimensões. Ao invés de trabalhar com o viés B separadamente, como fizemos no módulo anterior, nós vamos criar um conceito de que existe um peso chamado W0 que é associado a esse viés e o atributo x0 também passa a ser considerado, mas o seu valor é sempre igual a 1. Como nós vamos ver, isso que é chamado do ponto dimensional aumentado, né, que nós temos do ponto xi aumentado, ele vai facilitar os cálculos e o entendimento das várias técnicas e algoritmos. Nesse caso, a tarefa de regressão múltipla, ela também busca encontrar o hiperplano de melhor casamento aos dados, definido por W-til aqui, e que minimiza o erro médio quadrático, como era de se esperar. Expandindo esses valores de y, nós chegamos então ao valor do vetor ótimo, que ele é os dados aumentados, transpostos, multiplicados pelos próprios dados, isso invertido, multiplicado pelo dado vezes o y, tá? Como era de se esperar aqui nesse caso. Que nada mais é do que exatamente o processo que nós vimos multidimensional, não vamos entrar em detalhe aqui. O exemplo nesse caso, ele passa a ser tridimensional, onde nós temos no dimensão x1 o comprimento da sépala, no x2 o comprimento da pétala e a variável de resposta é a largura da pétala para todos os 150 pontos e eles estão representados aqui tridimensionalmente. Nós então acrescentamos o x0 como um vetor de uns em 150 posições e aí nós vamos calcular o valor de d-til transposto multiplicado por d e seu inverso. Aqui nós temos o d-til multiplicado por d, a inversão que nos dá esses valores aqui. A partir do d-til transposto multiplicado por y, temos também os três valores. E aí nós chegamos ao valor do peso w, que é dado pela multiplicação de ambos, que vai nos dar esses três valores aqui, menos 0,014, menos 0,082, 0,45. Ou seja, o b, W0 menos 0,14 e a função y chapéu é menos 0,14 menos 0,082 multiplicado por x1 somado a 0,45 multiplicado por x2. Aqui nós podemos ver o resultado, né, onde nós temos um hiperplano que é colocado, no caso aqui realmente um plano que é colocado. Os pontos em branco são aqueles que estão acima do hiperplano, os pontos em cinza escuro estão abaixo do hiperplano e nós visualizamos aqui os vários desvios dos pontos em relação ao hiperplano que nos leva a um erro quadrático médio de 6,18. Bom, vamos então aprender um pouco sobre esse algoritmo de regressão múltipla, que ele tem algumas nuances e algumas características que são bastante interessantes e que nós vamos discutir ao longo deste capítulo. Uma primeira observação é que os algoritmos de regressão múltipla diretos, né, ou mesmo, nesse caso, iterativos, eles são baseados num conceito que é chamado de fatorização QR, que expressa uma matriz como produto de duas matrizes separadas Q e R. A matriz Q ela é uma matriz ortogonal e a matriz R é uma matriz triangular superior. Então, o algoritmo, o pseudocódigo dele pode ser visto aqui, onde nós iniciamos com o aumento da base de dados D, realizamos a fatorização QR,
A partir da fatorização, nós temos aqui a matriz delta, que ela é representada por uma matriz diagonal usando os valores de U aqui da fatorização QR, e essa matriz delta ela é utilizada para o quê? Para o cálculo do valor de W, onde nós vamos multiplicar a matriz R por W, que vai receber, nesse caso, nós vamos receber delta a menos 1 QTY. Isso pode ser resolvido por retrosubstituição, os valores de W. Por quê? Porque o Q aqui nesse caso, né, o R na verdade ele é uma matriz triangular, nós vamos ver o resultado disso. E conseguimos então determinar o valor de Y chapéu, que nada mais é que Q multiplicado por delta menos 1, QTY, e encontramos o valor aqui da função de aproximação, como vai ser mostrado na sequência. A ideia aqui é que, qual que é o nosso exemplo? A gente vai considerar os mesmos dados que vimos anteriormente, o comprimento da sépala e o comprimento da pétala, e a largura da pétala como variável objetivo. Nesse caso, nós utilizamos um procedimento que é chamado ortogonalização de Gram-Schmidt, e que a partir dos valores de x do DTIL, nós somos capazes de decompor isso em duas matrizes, uma matriz U, que já vimos ela ser utilizada ali atrás, e a matriz R, que é triangular superior. A matriz Q e a matriz delta, que é derivada dela, ela tem as normas ao quadrado dos vetores base, e também, por essa característica, ela é fácil de ser inversível, como está demonstrado aqui. Bom, uma vez que a gente tem esse exemplo, a gente utiliza, como eu mencionei, a retrosubstituição para calcular o valor de WTIL, ou seja, nós temos aqui o valor de R, nós temos aqui a multiplicação entre ΔI, QT e Y, e nós vamos realizar a retrosubstituição usando o valor de W, que ele é o quê? 0,4499. A seguir, nós calculamos o valor de W1, utilizando o valor de W2, nesse caso aqui que nós acabamos de calcular, dá menos 0,082, e aí nós calculamos o W0, que é menos 0,0139, que coincide com o que nós vimos anteriormente para a solução desse problema. Tá? O modelo de regressão múltipla, então, ele é dado aqui, como já foi mencionado, e uma coisa interessante que nós podemos notar é que se nós construirmos novos vetores de base U0, U1, em termos desses valores de x0, uma vez que DTIL é igual a QR, nós temos que Q é igual a DTIL R invertido, e a inversa do valor de R também é uma triangular superior, como está mostrado aqui, e nós podemos expressar o valor de Q em termos de D e de R, facilitando o nosso cálculo aqui. Essa expressão ela nos permite também calcular os valores de U dentro de uma lógica como que de retrosubstituição, e as projeções de Y e UI nesses mesmos espaços aqui, elas vão nos permitir fazer esse cálculo também com uma visão geométrica, no sentido de que a projeção de U0 de Y é 1199, de U1 é 0,754 e de U2 é 0,45. A função Y chapéu, então, ela passa a trabalhar com essas projeções em cada um dos casos, que, uma vez aplicada, ela vai obter exatamente os mesmos valores que nós tínhamos obtido anteriormente na questão da regressão múltipla. Tá? Um aspecto que é interessante é que nem sempre é razoável nós calcularmos a regressão múltipla por esse processo que é conhecido como lote. Uma outra estratégia é o que se chama do gradiente descendente estocástico, onde é um processo interativo que nós vamos aqui agregando os valores. Então, vamos lá. O gradiente de W, ele vai ser exatamente a diferencial, né, de SSE em relação a WTIL, que vai nos dar os valores menos DT, menos DTIL transposto multiplicado por Y,
e o D til transposto multiplicado por D multiplicado por W. A partir de um vetor inicial qualquer, W til 0, nós podemos atualizar utilizando aqui, para a próxima iteração do vetor, o valor dele na iteração t, multiplicado, somado aqui ao valor de aprendizagem que multiplica o gradiente. Ou seja, nesse sentido, a gente parte de uma estimativa do vetor W tilde t e nós vamos atualizando o vetor de pesos considerando um ponto aleatório a cada interação. Então ele tem esse componente randomizado que ele permite você alcançar valores muito próximos do peso, mas a um custo muito mais baixo do que você resolver todo o sistema de equações. Aqui nós temos a regressão múltipla baseada no gradiente descendente, então o dado aumentado, o passo, o contador de passo, aqui o vetor aleatório, e nós vamos passo a passo, escolhendo os pontos em ordem aleatória, atualizando o valor do gradiente e aplicando o valor do gradiente para atualizar a estimativa de W til. Esse processo ele é repetido múltiplas vezes até que a diferença dos pesos em pesos consecutivos ela seja pequena o suficiente, significando que ele atingiu um patamar de saturação ou assintótico nesse caso. Vamos ver então um exemplo para finalizar. Nós temos aqui o mesmo caso, x1 é o comprimento da sépala, x2 é o comprimento da pétala e o atributo de resposta é a largura da pétala. Usando a abordagem exata, nós temos essa função aqui, e usando o SGD a gente obtém um modelo que ele é muito parecido, e a precisão dele é controlada pelos valores da aprendizagem eta e do erro tolerado epsilon. É importante notar que as diferenças entre os valores do SGD e do método exato, elas são pequenas quando existem e para lá da terceira casa decimal. Tá? O valor do método exato é 6.179 e do SGD é 6.181, a um custo muito menor. Tá? Bom, com isso nós concluímos aqui o tópico de regressão múltipla e continuamos no próximo módulo falando de regressão linear.